E aí, pessoal, tudo bem? Bom, muita gente já começa, muita gente, principalmente entre entidades, ligas, clubes, a fazer estudos aí quando as competições vão voltar. É bom que elas façam isso, tá? Elas têm que voltar na hora certa, do jeito certo, mas é bom que elas façam estudo agora, tá parado mesmo? Aproveita e faz esses estudos para terem um cenário mais claro quando tiverem as condições aí adequadas para pensar num retorno efetivo, estabelecer uma data, tudo, já tem um estudo pronto, já tem tudo acertado como isso vai acontecer. Está acontecendo na Ásia, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa e, segundo o Walter Feldman, diretor da CBF, está acontecendo no Brasil, né? Ele deu entrevista falando que a CBF já estudou algumas soluções. Cada solução seria aplicada de acordo com o momento em que esse retorno pudesse acontecer. Se a gente pudesse, por uma passe de mágica, voltar amanhã, cenário 1. Se puder voltar só daqui 15 dias, cenário 2. Se puder voltar só daqui 1 mês e meio, cenário 3. Alguma coisa assim, né? Não vai ser para amanhã nem para daqui 15 dias. Mas você tem vários cenários aí de acordo com o momento. Eu acho bom que a CBF tenha isso. Ele falou que só que a CBF não vai divulgar isso, porque ela só vai tratar, levar a público essas opções quando tiver mais claro qual é a trajetória da Covid aqui no Brasil, né? O Brasil ainda está naquela curva ascendente, ainda tem que chegar no topo e na curva descendente. Então, a gente ainda não sabe qual que é o tempo dessa epidemia, nem qual que será a intensidade dela no Brasil. Então, a CBF vai esperar, quando tiver mais claro, vai comunicar os clubes e depois comunicaria o público. Acho uma postura correta da CBF, acho muito bom que ela já tenha esses planos. Já até fiz um vídeo aqui, na época que começaram a interromper as competições, que a CBF deveria fazer o mais rápido possível os planos para o E uma coisa que acho que tem que ficar claro para o público principalmente, e para dirigentes também, mas acho que dirigentes é capaz de eles terem mais noção disso do que o torcedor, né? Mas o público e até parte da imprensa, que acho que também não percebeu muito isso, é que assim, o esporte não vai voltar ao normal. Não agora, vai demorar para voltar ao normal. O normal é os jogos acontecerem como era previsto na tabela, com venda de ingressos, podendo lotar o estádio, sei lá o que, essas coisas todas. Isso, com jornalistas podendo cobrir os jogos, tudo. Isso vai demorar para acontecer. Não vai ser assim, não, agora liberou geral, vamos fazer. Não vai. É muitíssimo provável que não seja assim. Tanto que onde a epidemia está num nível mais avançado do que aqui do Brasil, está num momento mais adiantado, e já estão pensando mais efetivamente em como fazer o retorno às atividades, os planos incluem principalmente não ter torcida. Porque talvez chegue um determinado momento em que a quantidade de infectados, os casos ainda ativos já tenham baixado bastante, então já seja seguro fazer o jogo. Você já vai ter uma quantidade de testes possíveis, tudo que você consegue eventualmente fazer os times jogarem. Mas você não consegue botar 40 mil pessoas, ou 30 mil pessoas, ou 20 mil pessoas num lugar, todas apertadinhas, porque aí já não é mais seguro. Explicando rápido, eu não sou infectologista, virologista, sei lá o que, mas só explicando rápido é que assim, né, quando isso aconteceu na gripe espanhola, até fiz um vídeo falando da gripe espanhola, a tal da segunda onda que falam, né, porque quando tem a primeira onda lá de infectados, cai, continua ainda tendo gente infectada lá no final, gente que às vezes ainda não se curou completamente, gente que ainda tem o vírus, mas não apresentou sintoma, então não sabe que tem o coronavírus, por exemplo, e se você volta tudo ao normal, essas pessoas começam a circular de novo e fazem o vírus circular entre pessoas que não estão imunizadas, pessoas que não pegaram a doença, pessoas que podem pegar de novo, e daí volta a crescer o número de casos. Aconteceu um pouquinho agora na China, eles estão tentando segurar. Então deve voltar aos poucos, e voltar aos poucos pode incluir fazer sem público. Então acho que é importante, acho que para torcedores, até para a imprensa, quando forem pensar nesse caso de como fazer a volta, quando voltaria, como voltaria, considerar que provavelmente fará sem público. O público mesmo demoraria mais tempo ainda para acontecer, a não ser que se desenvolva uma vacina assim, do dia para noite, e que daí você consiga vacinar todo mundo, daí todo mundo fica imunizado, e daí tudo bem.
o vírus vai parar de circular, que o vírus ninguém mais vai pegar a doença, né? Ou então se de repente você descobre um tratamento 100% eficaz, que é batata, você toma uns negócios ali e não vai acontecer nada com você. Você teve uma febrezinha num dia, toma aquele remedinho, você ficou bom no dia seguinte, virou um resfriadinho mesmo, tipo uma aspirina do coronavírus. Se acontecer isso, beleza, mas também não é provável que isso ocorra tão rapidamente. Então é provável que voltemos gradualmente sem público. Isso é importante porque as soluções que têm que ser pensadas têm que considerar isso, que será sem público. Os clubes têm que considerar que eles vão ter queda de faturamento de bilheteria, mesmo quando os jogos voltarem, porque os jogos serão sem público. E mesmo quando liberar público, é capaz de liberar num primeiro momento por uma quantidade limitada de pessoas, e mesmo no momento em que liberar geral, ainda vai ter a média de público provavelmente será baixa, porque muita gente vai ficar ainda um pouco com receio de se meter no meio de uma multidão. Então, acho que assim, só jogos de muito apelo lotarão. Porque muita gente ainda fala, mas será que eu vou mesmo? Não, né, eu vou ficar em casa, não precisa, sabe? Ainda mais no momento em que a pandemia crescer e você começar a ter casos próximos de você de pessoas que tiveram a doença, que ficaram internadas, tudo. Então, o público vai ser um problema, vai demorar para voltar ao normal. E acho que os clubes precisam entender isso, a imprensa precisa entender isso, parte do público, né? Só para não generalizar, parte do público tem que entender isso, parte dos clubes, parte da imprensa, que não vai ter um voltar ao normal rapidamente. Voltar ao normal é uma coisa que talvez só em 2021 que a gente consiga voltar à rotina natural ali. Então os clubes têm que considerar que o faturamento de bilheteria vai ser menor e tem que pensar que o faturamento vai continuar sendo pequeno mesmo depois que volte a jogar. O dinheiro da TV volta a entrar porque o jogo vai ser transmitido, mas o dinheiro da bilheteria não vai entrar. Isso tem que entrar no planejamento e no planejamento da própria CBF, que talvez que fez um pacote de ajuda econômica aos clubes da Série C e da Série D e para as federações distribuídas para os times sem divisão nacional, que eu até achei um pacote decente, mas a CBF talvez tenha que considerar um futuro pacote para esses mesmos times ao longo da temporada, né, no que resta da temporada, porque clubes de Série C, Série D, clubes sem divisão nacional, eles dependem mais ainda de bilheteria do que clubes de Série A, que tem uma cota de TV gigantesca ali que muitas vezes segura as pontas. Então, acho que isso é muito importante considerar. E por que dá para afirmar isso? Dá para afirmar que o futebol não deve voltar, aqui no Brasil, por exemplo, não deve voltar com o público. Porque no esporte mundial, as soluções que estão sendo vistas como mais realistas para o retorno são soluções sem público, né? A China veio primeiro, e eu até fiz um vídeo aqui falando sobre a solução chinesa, sobre o basquete chinês. Vou colocar aqui do lado o vídeo. Ao final desse vídeo vai aparecer um quadrinho aqui com um vídeo lá sobre a solução do basquete chinês. A Liga Chinesa de Basquete está considerando colocar todos os times em uma ou duas bolhas, em uma ou duas cidades, e todos os times nessas cidades, quer dizer, ou metade em uma, metade na outra, né, em que os times fiquem concentrados num hotel, isolados, e tudo desinfectado ali, certeza que ninguém vai pegar, os jogadores todos testados, então você sabe que ninguém que estiver dentro desse hotel, dessa bolha, tem o vírus. Depois eles vão pro ginásio, jogam e voltam. Então os jogadores de todos os times ficam nessa bolha ali, que eles ficam vivendo um universo à parte, todo desinfectado, que eles conseguem jogar e voltar. A Liga Chinesa até adiou o retorno das atividades, porque deu uma ameaça de dar uma segunda onda na Covid, então eles deram uma segurada, mas essa é a solução que os chineses estão pensando, e que é a solução que está ganhando força como modelo. A Premier League está pensando numa solução assim. O campeonato italiano, que talvez seja o mais delicado das ligas nacionais da Europa, pela força que o coronavírus chegou na Itália, está pensando em fazer uma coisa assim. Já até saiu especulação de que eles poderiam fazer essa bolha em torno de Roma. E nos Estados Unidos, a NBA já está falando em fazer isso em Las Vegas, aproveitando que tem uma rede hoteleira gigantesca, você consegue colocar todos os times em um ou dois hotéis, e alguns hotéis têm até um ginásio que dá para jogar, então daria para fazer até um jogo em que eles nem saíssem muito do hotel. E a Major League Baseball também está considerando fortemente fazer isso no Arizona.
né? Porque na região metropolitana de Phoenix tem o centro de treinamento de metade dos times, então tem muita infraestrutura, não só para hospedagem dos times, mas até de treinamento. Então, quando o time não estiver jogando, ele já tem um centro de treinamento onde eles possam treinar. Fazer uma bolha ali entre eles na região metropolitana de Phoenix é factível. Então, é possível que o Brasil talvez tenha que pensar em soluções assim. Porque à medida que os outros países vão adotando, e se elas forem funcionando, é inevitável que o Brasil considere fazer isso. De repente, você consegue antecipar em um mês o retorno das ações em relação a um modelo tradicional de esperar tudo isso acontecer. E onde poderia ser essa bolha? Bom, isso vai ficar para um outro vídeo que eu vou subir no ar amanhã, tá? Eu vou gravar, terminando a gravação desse aqui, vou gravar aquele especulando se o Brasil for criar uma bolha para jogar o Campeonato Brasileiro, os estaduais aí, cada um é assim, né? Onde poderia ser, né? Eu vou dar umas sugestões minhas, tá? Mas assim, até chamando vocês para falarem mais sobre isso. Tá bom? Mas é isso, então, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha. Se não gostaram, se inscreve no canal, clica no sininho e veja aqui na descrição dos vídeos alguns links sobre algumas dessas coisas, dessas soluções aí que estão sendo especuladas pelo mundo, de como pode ser essas bolhas aí de futebol. Tá bom? É isso, então, um abraço e tchau.